Saudações a todas e todos. Este é o Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é Plano para matar Lula, Alckmin e Moraes. O que há por trás disso? Para conversar sobre o tema, nós estamos aqui com um querido amigo do canal, o Francisco Carlos Teixeira, que é historiador, professor titular aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, um profundo conhecedor da chamada questão militar e autor de vários livros, né, sobre a atualidade histórica que, que nós atravessamos de uma maneira geral, tanto no Brasil como lá fora. O mais recente desses livros, escrito em parceria com Karl Schuster, intitula-se O Profeta, o Califa e o Terrorista, uma história das relações do Califado Islâmico com a Al-Qaeda e o Hamas, né, publicada pela Fino Traço. Né? O livro, inclusive, eu nem precisei pedir, o nosso dirigente, Davi, já o colocou na transcrição aqui do vídeo. Né? Geralmente, quando a gente faz aqui as nossas transmissões, eu faço uma introdução ao tema, né? Faço algum grau de divagações sobre as questões que a gente vai abordar, mas dessa vez eu acho que não tem necessidade nenhuma de fazer isso, porque em todos os, digamos assim, em todos os veículos de comunicação, essa questão, esse plano translocado, né, ela está ocupando as atenções de todos. Né? Diante disso, eu vou apenas agradecer aqui a presença do professor Francisco Carlos, agradecer por ele ter aceitado nosso convite e passar imediatamente a palavra para ele para falar um pouquinho sobre o que há por trás dessa questão tão impactante, estarrecedora, eu diria. Professor, por favor. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. É uma alegria continuar esse diálogo com você e com o público em geral. Eu gostaria... Bom, eu tenho uma formação de historiador, embora meus colegas tenham dito ultimamente que eu deixei de ser historiador, que eu estou virando jornalista. Eu fico muito contente com isso, porque os jornalistas têm muito mais condições de acesso ao público do que meros historiadores. Mas vamos lá. A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é essa questão do tempo profundo, do tempo de longa duração, que é típica dos historiadores, sobre a impunidade dos crimes políticos ou motivados por política no Brasil. Tá? Nós vimos que aquelas pessoas que conspiraram e fizeram o golpe de Estado de 1964 e as terríveis consequências de 68, 69, 73, né, nunca foram punidas. Nunca foram punidas. Né? Veio o ato de anistia de 1979, feito pelo último general ditador, João Figueiredo, né, que fez um perdão geral, inclusive um perdão para quem sequestrava, quem torturava, quem matava, quem escondia corpos ou queimava corpos em usinas de açúcar aqui no Rio de Janeiro, ou, terrível, lançavam, espero que tenham sido corpos e não pessoas vivas, porque as versões são diferenciadas, nos voos da morte, com as pessoas lançadas de aviões no Atlântico Sul. Né? Nenhuma dessas pessoas foi chamada para responder pelos seus crimes. Algumas, como o general Álvaro Pinheiro, chegaram a fazer expressões horrendas, como o depoimento dele na Comissão Nacional da Verdade, quando disse que patriota não é aquele que está disponível a morrer pela pátria, é aquele que está disponível a matar pela pátria. Né? Essas pessoas, infelizmente, passaram incólumes por causa da anistia de 79. Mas o grande problema ainda da anistia de 79 é que ela não só anistiou para trás, como seria o papel de um diploma legal desse tipo, mas ela acabou anistiando para frente.
os atos terroristas que marcaram a transição democrática no Brasil entre 1981 e 1983, plena transição política, né? Explodiram-se bombas, né? Incendiaram-se bancas de jornal, se explodiu a Ordem dos Advogados no Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores, com vítimas fatais, né? Pessoas que perderam a visão, os dedos, a mão, etc. Nada disso foi a julgamento. Nada. Pior ainda, ainda acusaram a esquerda de serem os autores desses atos. Mesmo no auge da transição, tá? Em 1988, o ano da aprovação da nova Constituição, o Exército invadiu a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro, e matou a tiro de fuzil, né, 3 operários dentro da siderúrgica. Né? O William, o Valmir, Carlos Eduardo foram mortos com tiros de fuzil nas costas. Jamais foi chegado a quem fez esses tiros e as condições que deram-se esse tiro. Essa impunidade é o traço marcante, né, da história recente, da história do tempo presente no Brasil. A impunidade, por exemplo, né, dos atos de Silvio Frota dentro da ditadura, né? Ele, ministro do Exército, tentando um golpe contra o golpe, né? Não por bonzinho, mas para radicalizar o golpe. Ele contra o projeto Geisel, Cooperi, de abertura política. O chefe lá, o assessor, né, principal dele, era o então capitão Augusto Heleno, que depois vai se tornar comandante-chefe da Amazônia, um dos cargos mais prestigiosos da carreira militar no Brasil. E, enfim, vai virar, né, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Bolsonaro. Né? Quer dizer, essa impunidade, e que acabaria como membro principal da junta militar a ser instaurada depois de 12 de dezembro, quando teria sido realizado o magnicídio dos novos dirigentes brasileiros eleitos democraticamente. Né? Esse é o traço marcante da impunidade. A segunda coisa que eu gostaria de marcar é uma afirmação do ministro José Múcio Monteiro de que tem que se ter muito cuidado e punir CPFs, quer dizer, indivíduos, e não CNPJs, instituições. O ministro talvez desconheça a história, tanto a grande história como a história do Brasil, no sentido de saber que uma das coisas que, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg realizou foi a punição de instituições que cometeram crimes contra a humanidade, crimes contra a paz. Nesse sentido, né, por exemplo, as SS, as SA, né, a Gestapo, o Partido nazista foi julgado e condenado e dissolvido. Né? Por quê? Porque essas instituições elas têm uma cultura, a cultura da violência, a cultura do ódio, a cultura do desrespeito aos direitos civis. E quando a gente pune um cabecilha, pune 2, 3 cabecilhas, o que acontece? A cultura, aquilo que a gente chamaria de um hábitus, né, da instituição, continua vigente, continua lá dentro. E os jovens que chegam ali são transformados, né, são inteiramente deglutidos por essa máquina de violência e de ódio. Nesse sentido, instituições fundamentais, né, hoje, na República Brasileira, participaram intensamente dos golpes. Eu me refiro, por exemplo, à Brigada de Forças Especiais do Exército, né, ao Centro de Inteligência do Exército, né, ao Centro de Operações Terrestres. Todas essas pessoas, né, vejam, 36 indiciados, 20 militares. Como a instituição não tem presença nisso? Né? Quer dizer, tentar apagar a realidade é uma tentativa de apagamento a quente, né, da realidade nesse sentido. Essas pessoas todas passaram por cursos nessas instituições ou serviram nessas instituições, além de cursos nessa malfadada, né, esse malfadado Centro de Cooperação e Segurança Hemisférica que fica em Fort Benning, nos Estados Unidos. Então, esse é um traço comum, né, e marcante. E um terceiro ponto que me parece fundamental, que é o fato de que algumas dessas instituições brasileiras que eu acabei de nomear, principalmente a Brigada de Operações Especiais, que surgiu lá na Guerra Fria como um agrupamento, depois um núcleo, e em 1983 a Brigada
que são chamados kids pretos, por causa da touca preta que eles usam nas operações, né? Foi institucionalizada como uma brigada. 1983, em pleno processo democrático, de transição democrática, exatamente para garantir o status e garantir o organograma de que não seriam dissolvidos ou não seriam contemplados pela transição democrática. Eles participaram, e temos provas. Bom, eu mesmo tive no acampamento dito patriótico aqui no Rio de Janeiro, em Brasília, né? E vi, né, eles participaram intensamente de toda a organização e logística, né, desses chamados acampamentos patrióticos. Eles estavam lá dentro, né, do acampamento na Praça dos Cristais, em frente ao Forte Apache, em Brasília. E de lá saíram as pessoas que foram cometer atos terroristas, inclusive tentar explodir um caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Né? Foram de lá que saíram as pessoas que vandalizaram Brasília no dia 12 de dezembro de 2022. E agora a gente sabe que nesse dia 12 de dezembro estava sendo feita a minuta do golpe de Estado com uma intervenção no Superior Tribunal Eleitoral, então presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, e que estariam sendo mortos, né, Lula e Alckmin, né, nesse mesmo dia 12, quando eles saíram para vandalizar Brasília. Era parte de um mega sistema golpista dirigido por essas pessoas. E sabemos que foram eles que conduziram e organizaram o saque de Brasília no dia 8 de janeiro. Nesse sentido, essas instituições não têm mais nada, não têm mais nenhuma função, não têm mais nenhuma contribuição à república, à democracia, ao bem-estar e ao desenvolvimento do Brasil. É fundamental que essas instituições, e não só os cabecilhas, né, dessas instituições, não só aqueles que diretamente escreveram o plano, né, do punhal verde e amarelo, mas aqueles que forneceram todo o apoio, aqueles que autorizaram a saída de carros, aqueles que colocaram combustível, aqueles que colocaram as mangueiras d'água nos acampamentos patrióticos, todos são responsáveis. Não podemos, de maneira alguma, permitir que se continue essa tradição golpista. E, por fim, eu gostaria muito de chamar a atenção para um ponto. Estamos todos muito felizes pelo indiciamento de elementos fascistas e golpistas, né, chamados, em geral, de bolsonaristas. Nós não podemos fazer uma confusão, nem um apagamento da história do Brasil. O golpe militar, a intervenção militar, ela não é uma invenção de Jair Bolsonaro. Ao contrário, Jair Bolsonaro é uma invenção do golpismo militar. Ele só foi possível através do apoio, da legitimidade dado pelos meios militares ao bolsonarismo, que viu, né, em Bolsonaro uma possibilidade de realizar o seu projeto ultra-reacionário de destruição da nova república, da democracia e da Constituição de 1988. Nesse sentido, né, o esforço, inclusive, de gente do governo, em dizer que está no momento da gente quebrar o bolsonarismo, mas estão esquecendo, né, que o bolsonarismo é só uma flor dessa estranha planta, né, e que outras flores vão sair e vão nascer assim que o bolsonarismo for extirpado, porque a fonte, né, de toda essa tradição está na impunidade e no golpismo que é vigente em instituições militares brasileiras. Os militares brasileiros, numa torção da história, numa depravação da história, eles atribuem a eles a fundação da nação brasileira. O Brasil teria sido fundado por eles em Guararapes, nas batalhas onde estaria o negro, o branco, o índio contra o inimigo externo. Não vencemos nada em Guararapes. Pagamos uma indenização em toneladas de ouro para os holandeses irem embora, né? Que foram muito felizes com o que eles ganharam aqui. E aqueles índios e aqueles brancos foram totalmente extirpados da nossa. Perdão, aqueles índios e aqueles negros foram extirpados da nossa história. Logo em seguida, eles fazem a expedição genocida contra o Quilombo dos Palmares.
né? Então, temos que ter clareza que essa ideia de uma nação que nasce em Guararapes, lá em 1654, etc., era histórica. Não tinha nação nem na França, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, quanto mais no Brasil. Quer dizer, aqueles holandeses que saíram do Brasil, eles vão fundar Nova York, né? Quer dizer, não havia nação. Mas eles fortalecem isso com a ideia de que a República foi um ato deles. O golpe da República foi feito por eles. Então, eles teriam o direito a uma tutela militar sobre a República, principalmente porque os militares são mais patriotas, né, ou são os únicos patriotas, e são incorruptíveis, enquanto os políticos, os civis, são fracos e corruptíveis. Né? Essa versão deturpada da história em favor de um segmento social, de uma corporação, ela tem que ser revista. Por isso, não basta julgar os cabecilhas. Precisamos dissolver o berçário, a incubadora do golpe e do militarismo. E precisamos, né, fundamentalmente, mudar, transformar num sentido cidadão os currículos escolares vigentes nessas academias, nessas escolas. Darcy Ribeiro dizia que era preciso dar um choque de realidade, escolher os 10 livros que todos os militares deveriam ler, né? De Graciliano Ramos, né, a Érico Veríssimo, de Machado de Assis a José Lins do Rego, para eles conhecerem o Brasil não apenas, né, como sendo uma missão militar, mas como cidadãos. Construir o cidadão militar é hoje fundamental. Julgar os cabecilhas é fundamental e é importante também, mas, infelizmente, não basta. Obrigado, professor. Falou tanta coisa em tão pouco tempo, com a capacidade de síntese admirável. Então, como a gente Professor, ainda tem, como a gente ainda tem um tempinho, eu vou aproveitar a sua presença aqui para fazer também lançar outra pergunta, né? Me parece bastante interessante, né? Essa sua ideia, né? Obviamente, de fazer uma profunda reformulação do desenho do que a gente pensa de política de defesa, né, nos termos de funcionamento das Forças Armadas. Né? Então, assim, em, é, em linhas muito gerais, né, o que você acha que no Brasil contemporâneo, né, poderia ser a missão das Forças Armadas? Né? Por que eu pergunto isso? Né? Porque tem gente que diz, não, o Brasil não precisa de Forças Armadas, olha aí a Costa Rica, tal, como se o Brasil é um país continente, né, com recursos, precisa defender os seus recursos naturais, né, precisa se precaver diante de uma ordem internacional que profundamente é injusta. Né? Então, cabe pensar qual o papel das Forças Armadas nessa situação e não sua extinção. Então, assim, de uma maneira muito resumida, se você pudesse assim, dar uma pincelada geral sobre isso, eu agradeceria. Ah, com prazer, Marcelo. Veja, em primeiro lugar, isso é uma mentira que a Costa Rica não tenha forças armadas. Na verdade, a Costa Rica tem as maiores e melhores e mais bem pagas forças armadas do mundo, porque ele tem um acordo de defesa com os Estados Unidos. Né? Então, ela não precisa, ela terceirizou a sua defesa para o Exército, para as Forças Armadas americanas. É isso que a gente quer para o Brasil? Né? Você mesmo falou agora, é um país continental, né? É um país imenso, né? Temos recursos naturais imensos. Qual a função das Forças Armadas aí? Em primeiro lugar, e eu acho que aqui eu estou ao lado de vários colegas, como Luiz Eduardo Soares, Jaqueline Muniz, Paulo Bahia, que estudam segurança, nós devemos ter claro que a função das Forças Armadas é defesa, não segurança. E defesa tem a ver da fronteira para fora. As Forças Armadas não devem, de maneira alguma, se ocupar das funções de polícia, e principalmente funções de polícia via o artigo 142 da Constituição. Isso é chamar a raposa para cuidar do galinheiro. Não tem sentido isso. Precisamos de Forças Armadas profissionais para garantir as fronteiras e a integridade territorial e a soberania nacional do Brasil, mas não para fazer segurança. Segurança, quem faz é polícia. O que a gente precisa, na verdade, é refundar as polícias brasileiras. As polícias brasileiras têm uma taxa de resolução de crime das mais baixas do mundo, do mundo.
né, é preciso que ela seja reformulada para se tornar verdadeiramente cidadã. Isso quer dizer respeitar os direitos civis e, principalmente, banir o racismo das polícias brasileiras, tanto civil quanto militar. Ter protocolos de ação que evitem, né, essa coisa horrível de balas perdidas e corpos achados, inclusive de crianças dentro de escolas, como acontece no Brasil. Então, temos que estabelecer clareza entre o domínio da defesa e o domínio da segurança, e não confundir, por incapacidade de um e imperialismo de outra instituição, na defesa com segurança. Opa, muito obrigado. Também, de novo, de forma muito sintética, lançou luz sobre o problema. Professor, muito obrigado. Se você sabe que você aqui está sempre, as portas estão sempre abertas para você, tá bom? E muito, mas é até, digamos, até a próxima. Vamos continuar conversando. Eu agradeço, inclusive, essa troca de mensagens, informações que a gente faz, que é muito rica para mim. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao Davi.